desde que eu me entendo por gente, tem música envolvida na história, né? Eu me lembro de uma vez, eu tinha acho que uns 4 anos ou 3, eu tenho uma memória disso. Era uma festa e tinha músicos tocando, tinha violão, não sei o quê. Eu lembro que tinha uma flauta em cima da mesa, assim, e eu tô indo para pegar a flauta, alguém me pega no colo e não deixa pegar a flauta, eu me lembro disso. Mas a minha mãe, por exemplo, toca violão, canta, a irmã dela também, a minha tia Rosa também toca e canta. Uma outra, que é a tia Ruth, toca sanfona e tal. Então sempre foi regado à música. Mas talvez a influência maior da parte da minha mãe foi o meu avô, que eu, não, embora não tenha conhecido, ele tocava choro, né? Tocava violão, cavaquinho, bandolim. E tem fotos disso, né? Tem foto daquelas fotos antigas, branco e preto e tal, de regional, ele tocando no regional lá. Então, isso foi que acho que me acalentou um pouco, assim, me deu um chá de ânimo para estudar e tal. Então, eu sempre gostei dessa história de choro e tal. E o meu pai também toca violão, canta, mas é uma onda mais jovem guarda, assim, né? Que eu acho bacana também, mas desde o início eu fui para a onda do choro mesmo.
E minha família, ela tem uma tradição de folia de reis, companhia de reis, né? É uma família que tem uma das companhias de reis mais, aliás, a mais antiga datada do estado de São Paulo, que é a Companhia dos Prudentes. Então, e é aquela companhia que só sai nas fazendas, fica 6 dias de fazenda em fazenda e tal. E meu avô tocava violão, tinha um tio, irmão da minha avó, meu tio Orlando, que faleceu recentemente, tocou violão também na companhia, meu pai acompanhou. Então, em casa tinha sempre um violão e um cavaquinho, que eu lembro que... E aí, o que acontecia? Meu avô, que era quem tocava umas musiquinhas, umas modas e tal, quase toda noite levava eu e meu irmão pra lá. Meu irmão, que era maior, ficava com o violão e eu ficava com o cavaquinho. E a coisa que eu me lembro bastante, que eu acho que foi fundamental, assim, para minha educação e para a educação musical, é que todo momento sempre era com muito respeito tocar os instrumentos, muito. Era como se fosse uma missa, assim, uma oração. Aí eu comecei a tocar cavaquinho, entrei na companhia de reis, tocando cavaquinho. Toquei, eu acho que 3 anos, 4 anos na companhia, sou devoto do Santo Reis, né? Então virei alfer também depois, que é quando põe a máscara, fala os versos. E aí meu pai falou, pô, você está fazendo cavaquinho, vamos procurar uma escola de música para você aqui em São Simão. Aí ele procurou, tinha uma escolinha de música lá, do maestro, que na verdade o dono da escola particular lá de música era maestro da banda municipal. Então estava tudo meio ligado. Aí durante os anos de aula de cavaquinho, acho que fiz 1 ano de cavaquinho, ele chegou e falou, tem uma requinta aqui na banda sobrando, você não quer tocar uma requinta na banda? É de graça, a gente empresta instrumento, você faz aula e toca. E era ele que dava aula de todos os instrumentos mesmo, dava aula de tuba, dava aula de clarinete, requinte, percussão e tal. Aí eu topei, comecei a tocar, aí eu gostava, eu era muito caxias, assim, eu sempre fui meio CDF, assim, então eu pegava o instrumento e queria estudar, mesmo sem conhecer, não sabia nem se estava gostando, na verdade, eu queria tocar direitinho, tirar as músicas, e aí deu certo, tirei, aí fui estudando, aí o maestro falou, pô, vou passar você pro clarinete, era como se fosse subiu de cargo, vai pro clarinete agora.
Santa Rosa do Viterbo é uma cidade do lado, que é uma cidade que tem um polo cultural muito forte com essa questão de banda. Assim. É uma cidade de 23 mil habitantes, tem 3 bandas filarmônicas. Cada banda com 50 crianças tocando. Assim. Então era mais forte, ali tinha uma movimentação. Assim. Aí fui para Santa Rosa estudar, aí estudava. E lá em Santa Rosa, como tinha mais coisa, aconteciam uns cursos, e alguém dá aula, uns professores e tal. E calhou de uma vez eu fazer um curso com uma professora de Ribeirão Preto, da Orquestra de Ribeirão, que aí já é da orquestra profissional e tal, assim, Filarmônica de Ribeirão Preto. E eu adorei, fiquei encantadíssimo, porque daí ela mudou várias coisas, assim, a forma de tocar, o jeito de soprar, falou que tinha várias palhetas, boquilha, não sei o quê. Aí eu falei, putz, bicho, que maravilha. Aí fui para fazer aula, só que era caro na época, meu pai não tinha condição, não sei o quê. Aí falei, putz, acho que não vai rolar. Aí falei, pô, quer saber? Eu comecei a vender verdura lá em casa, que meu pai tinha uma horta. Eu e meu irmão vendendo verdura, trabalhando na roça lá. E aí pagava as aulas de clarinete. Aí comecei a fazer aula para valer. Então ela deu aquela... Foi a pessoa, chama Krista Helfenberg. Foi quem... Aí ela colocou a casa em ordem, assim. Sentou e falou, meu, senta aí, vou te explicar como é que funciona. Aí calhou do meu pai receber um dinheirinho lá, comprou um Fusca pro meu irmão e comprou um clarinete para mim. Aí ainda meu irmão falava, né? Pô, eu pedia carona, pô, me leva lá no... Precisava ir lá no centro e tal. Eu falava, então, monta no seu clarinete lá, mas... O pai me deu o carro, agora te deu o clarinete, porque é caro, né? O instrumento é quase o preço de um Fusca.
Eu comecei com violão porque era o instrumento que tinha em casa, né? Era um violão da minha tia Rosa e às vezes ficava na casa da minha mãe lá. E eu comecei a mexer no instrumento. A minha mãe me ensinava um acorde ou outro e tal. E aí eu ia colocando algumas coisas a mais e tal. Depois disso, fiz aula com outros músicos, não sei o quê. E acho que com 9 ou 10 anos eu pedi para minha mãe um cavaquinho de presente e ela acabou me dando. E eu afinava que nem violão, não sabia que tinha outra afinação, né? Eu tirava alguns chorinhos de ouvido e tal. Depois de um tempo me arrumaram um bandolim. Acho que minha mãe também que me deu um bandolim. Não, o bandolim era do meu avô. E a minha tia trouxe lá. Acabei tirando, afinava que nem violão também, não sabia. Até que um dia eu tive um sonho com meu avô e ele me ensinava a afinar o bandolim no sonho. Ele dizia assim, olha, tá vendo aqui o violão? Ele mostrava assim, tá vendo essa corda aqui, a terceira? Daqui para cá é o bandolim. E se você for pensar, sol, ré, lá, mi. Essa é a afinação do bandolim, né? Acho que é o primeiro caso de aprendizado de afinação por sonho.
eu fui para São Paulo em 2002, eu fazia Unicamp e tinha alguns conhecimentos lá em São Paulo. João Macacão era um deles, que é um 7 cordas, amigo nosso que está lá. E já conhecia o Zé Barbeiro também. Falei com eles, eu queria aumentar os trabalhos, né? E me arrumaram um bar para fazer, que era o Bar do Sidão. É uma garagem toda enfeitada lá em São Paulo, bacana o bar. De música instrumental mesmo, choro. E a gente fazia todas as quartas-feiras lá. Roberta Valente no pandeiro, Zé Barbeiro, 7 cordas e eu. E numa dessas vezes o Ale foi lá. Dá pra dar uma canja. Ele aparecia sempre lá e dava canja. Eu, na verdade, eu tocava poucos choros, assim. Era para São Paulo fazer música erudita, né? Então, mas eu gostava muito, aí comecei na Vila Madalena, que me falaram que lá que tinha chorinho e tal, o pessoal tocando. E aí eu fui de quarta nesse Bar do Sidão com um amigo, assim, com outro clarinetista que já era da noite, assim, que tomava todas. Aí, aí a gente começou a frequentar o bar e, em consequência, ia vê-los, né? E aí numa dessas eu dei uma canja, aí conheci o Zé Barbeiro, conheci o Alessandro, a Roberta. E foi tendo, tipo, eu ia toda quarta quase vê-los tocar e tal. E me interessei pelo repertório bastante, assim, do Alê. O Zé também compõe, né? Nessa época, aliás, a gente sempre tocou os choros tradicionais, mas a gente estava numa pilha de compor, né? Compondo muito, tanto o Zé Barbeiro também. E pessoas que nem o Alexandre, que tem uma leitura muito fácil, assim, né? A gente botava na roda, eles liam, mas sem pestanejar, né? Aí era aquele clima gostoso. Chegava lá, lia as partituras de última hora, ele trazia outras e dava. Tem uma vez ele chegou com um calhamaço, como umas 50 partituras assim, de música para tirar. E aí a gente essa amizade foi enriquecendo, né? Rolou uma empatia logo de cara, né? Eu convidei o Ale para gravar no meu disco em 2005. 2005, Ele tocou uma música lá junto e tal. Então, desde essa época, a gente sempre procurou estreitar aí a amizade, né? Ficar junto. Aí pintou a ideia, né, de montar um projeto com o duo.
sempre via meu professor. Eu estudava violão em Piracicaba, com o Sérgio Beluco, desde os meus 11 anos, né? E eu sempre via ele compunha alguma coisa e tal, e levava pra gente ver, né? Pra gente tocar junto e tal. E eu achava lindo aquilo, que legal, né? Acho que eu queria fazer isso um dia. Até que comecei do zero mesmo. Botei um papel, no caso eu fiz escrevendo, botei uma harmonia, eu acho que foi assim. E fui fazendo uma melodia em cima e fui tomando gosto pela coisa. Até que algumas vezes eu tinha umas experiências interessantes com composição. Algumas vezes vinha a melodia inteira e eu gravava, usava um gravadorzinho. Eu compunha muito nas viagens, eu dava aula em São Paulo, mas morava em Piracicaba, né? Morava em Piracicaba, estudava em Campinas, na Unicamp, e dava aula em São Paulo. Então, nas viagens de ônibus, eu sempre levava um caderno, né? Um caderno de música. Teve uma das viagens, inclusive de volta, que a viagem acho que tinha 1h30. Nesse dia eu compus 3 músicas no papel, sem instrumento, sem nada, não costumava tocar no ônibus, ainda não toco. Mas nesse dia eu fiz aquela polca São Brás, fiz no assento do ônibus e que mais mesmo? Um choro pro meu avô, que chama Chico Puvi. Assim, foi saindo, parece que uma coisa meio psicografia musical, sabe?
Esse CD, o Cordas ao Vento, ele é uma produção nossa com a Capucho Produções, que o Capucho é nosso produtor, né? Então, que sempre aposta no nosso trabalho, um defensor de unhas e dentes da música instrumental brasileira, uma pessoa muito, muito importante. E esse CD, ele é baseado em composições minhas, né? Uma delas é o próprio Cordas ao Vento. São 12 faixas com 10 composições minhas e uma do Ernesto Nazaré, que é o famoso, e a outra o Chorinho Triste, do seu João Carrasqueira, né? Foi um projeto que a gente foi pleiteado pela Funarte, né? Teve o apoio deles. Tem participações do Toninho Carrasqueira, na música do João Dias, né? Do Rodrigo Castro, do flautista, e do Léo Rodrigues, percussionista, no Capitão Rodrigo, que é uma música que ele fez para o próprio Rodrigo Castro. E basicamente as músicas em duo, a gente dá uma misturada com clarone, violão tenor e tal, os arranjos do Alê, a maioria, umas ideias e tal. No caso até tem uma situação inusitada, que é, a gente estava gravando violão e clarinete direto, né? Aí chega uma hora, putz, vamos tentar fazer um timbre diferente aqui. Então, eu peguei o violão tenor para solar uma música e falei, o que você vai fazer, né, Alê? Aí ele teve a ideia de pegar o clarone e trabalhar como se fosse um violão de 7 cordas, né? Acompanhando. Ficar fazendo baixaria, ficar fazendo... E deu uma liga muito interessante, faz uma diferença. Ficou bem interessante. Agora, com perspectiva ao futuro, a gente está apostando bastante nesse duo, né? Nós vamos fazer uns trabalhos aqui dentro do Brasil, fora também. Nós temos aqui no Brasil Recife, nós vamos fazer o Santander Cultural, vamos para Piracicaba, né? Piracicaba.
Temos um festival nos Estados Unidos, lá na Califórnia Brasil Camp, um outro na Macedônia. Então a gente já estamos começando a pensar até num próximo CD, né? É.